Saludos cordiales y afectuosos, siempre con el deseo de que nuestro Padre Celestial derrame infinitas bendiciones en cada uno de ustedes, así como en sus seres amados. Sofía, Escuela Postgrado, agradece la permanencia de cada uno de ustedes y a su vez les invita a que hagan extensivo de estos eventos académicos que se vienen generando día a día gracias a la colaboración de nuestros expertos juristas invitados. El tema que nos ocupa esta noche es proceso judicial electrónico en Brasil, implicancias y perspectivas del proceso en la sociedad digital. Importancia. Es importante debido a las constantes innovaciones tecnológicas. En ese entender, el proceso electrónico busca la celeridad procesal, busca la satisfacción del ámbito legal. De este tema abordará con mayor amplitud nuestra conferencista invitada. Nos referimos a la doctora Franciane Haase. Antes de invitarla, vamos a tomar conocimiento sobre su recorrido académico. Ella es abogada, licenciada en Derecho, máster en Derecho, especialista en Derecho Procesal Civil por el Instituto Posgrado Santa Catarina, especialista en Derecho Corporativo y Comercial Univalle, licenciada en Sistemas de Información, cursante en Posgrado de Derecho Digital y cumplimiento en Damasio Educacional. Catedrático de Derecho Procesal Civil, Procedimientos Especiales, tiene experiencia con énfasis en Derecho Procesal Civil y en la rama de Derecho Civil. Catedrática de las asignaturas Derecho Procesal Civil 2, Proceso de Conocimiento, Proceso Civil 4, Proceso de Ejecución, de las carreras de Derecho y la disciplina de Legislación y Ética. Presidente de la Comisión de Educación Jurídica, Subregión Rio-Sul, Río, Colegio de Abogados, Brasil, Sección Santa Catarina. Consejera suplente de la Subregión Rio-Sul de Abogados de Brasil, Sección Santa Catarina. Coordinador de la Escuela Superior de Abogacía, miembro de la Comisión de Derecho Digital de la Subregión de Abogados de Brasil de Santa Catarina. Dictó conferencias en la Corte Superior de Justicia de Puno, en la Corte Superior de Justicia del Callao, en la Escuela EGACAL, miembro de honor del Comité de Asesor de Escuela de Formación Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del Callao, conferencista local, nacional e internacional. Sobre este tema abordará nuestra invitada esta noche y le damos la cordial bienvenida y la invitamos al auditorio. Doctora Franciane Haase, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Bueno, saludo a todos de la Escuela de Postgrado Sofía, en la persona de su director, Dr. Willy Ramírez. Muchas gracias por la invitación. Y también en la persona de doctora Isabel Ramírez Peña. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Fico muy grata de retornar, ainda que de forma virtual, en Perú. Doutora Isabel me recebeu em 2017 de forma muito graciosa, muito buena, e quando estive em Peru, em Lima, em Puno, em Callao. Muchas gracias a todos. Bom, perdão por mi espanhol, não sei, não é muito bueno, mas tentaremos falar acá acerca de processo judicial eletrônico, então, implicações e perspectivas do processo em la sociedade digital, experiência em Brasil. Primeiramente, gostaríamos de falar acerca de algumas
considerações, algumas contextualização acerca de revolução industrial e revolução digital. Bom, primeiramente, em ciclos 18 e 19, nós temos o princípio da revolução industrial como o precursor do país, a Inglaterra. E logo toda a Europa se rendeu à revolução, que não era mais que a substituição da artesania, trabalho manual, por el uso de maquinaria moderna. A revolução digital, en la década del 60, surge el Internet, sendo que solamente en 1990 las personas comenzaron a utilizar esta herramienta que permite que se desarrollen muchos trabajos de manera más rápida y eficaz. Hoy en día vivimos en una época donde todo es sistematizado. Las tecnologías de información y comunicación, las TIC, mediante un conjunto de funciones tecnológicas integradas entre sí, proporcionam la automatização e comunicação de pessoas e processos de produção, aumentando o fluxo de informação. A sociedade da informação faz uso de las TIC, proporcionando o intercâmbio digital entre indivíduos e assegurando a comunicação entre estos. O conceito de TIC se caracteriza por los procedimientos, métodos y equipos para procesar información y comunicarse. Las TIC pueden haber surgido en el contexto de la revolución de la computación o tercera revolución industrial. Ainda, las TIC son fundamentales para el desarrollo local, ya que permiten el crecimiento económico mediante inversiones en tecnologías, proporcionan bienestar social mediante mayor competitividad, oportunidades de negocios y mayores posibilidades de empleo. Promover la mejora de los servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos y la mejora de la tomada de decisiones. Por tanto, el Poder Judicial, en el ámbito del Estado democrático y como protector de derechos y libertades, no podía quedarse estancado. Necesitaba evolucionar en cuanto al sistema procesual para poder garantir de manera rápida y eficiente el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos. Opa, ¿algún problema aquí? Un minuto, por favor. No estoy consiguiendo transferir. Só un momento, por favor. Aconteceu algum problema com minha apresentação? Não consigo compartilhar. Veremos. Bom, tendo em conta este aspecto, então surgiu o processo judicial eletrônico, criando-se legislação específica, a Lei do Processo Eletrônico, Lei número 11.419 de 2006, que prevê a informatização do processo judicial. A partir desta observação, se eligiu como objeto de análise identificar se o processo judicial em Brasil funciona em la sociedade digital ou se são solo registros digitales. Esto se deve a que existem divergências se solo se utilizará o uso de meios eletrônicos em la tramitação de los processos judiciais, como sugiere o artículo 1º de la lei antes mencionada, ou se haveria um novo tipo de processo que envolveria a sociedade digital ou sociedade em rede. E neste contexto, tendo em conta que existe discussão
sobre se o processo judicial eletrônico se refere a uma demanda ou se trata solo de registros digitais e aún teniendo em conta o governo eletrônico, a sociedade digital e a ideia de governança, buscamos verificar se o processo judicial eletrônico em Brasil se caracteriza efetivamente como processo ou se são solo autos digitais. Assim, a sociedade da informação chega ao ponto de governo eletrônico, já que forma parte da evolução tecnológica, como se mostra a seguir. Não sei o que está acontecendo aqui, me perdoem. Aqui, assim. Acerca do governo eletrônico e governança eletrônica, temos que o governo eletrônico usa intensivo das TIC para promover um governo mais eficiente e eficaz, mais efetivo, es decir, facilitam a acessibilidade ao serviço governamental mediante um maior acesso público à informação e transparência desta informação. Governo eletrônico, ele surgiu em Brasil em ano 2000 com o propósito de examinar e proponer políticas, lineamentos e estándares relacionados com as novas formas de interação eletrônica, sendo que o principal objetivo do governo eletrônico é transformar as relações governamentais com os cidadãos, as empresas e também entre as agências governamentais, com o fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados, assim como brindar interação com as empresas e indústrias e fortalecer a participação da sociedade civil por meio do acesso à informação, resultando, portanto, em uma administração mais eficiente. Naquilo que se refere à governança eletrônica, temos que se entende como o entorno em que prevalece a conexão entre todos os sujeitos involucrados em um determinado sistema de comunicação. A governança se divide em gerencial e eletrônica. Para nós interessa neste momento a governança eletrônica, perfeito? Sendo que a governança eletrônica é um instrumento para a aplicação das novas tecnologias de informação e comunicação, para divulgação de informação, facilitação e acesso dos serviços públicos e ser também um canal de participação cidadana em la tomada de decisões. Portanto, gera uma inclusão, sendo que a evolução do processo judicial eletrônico facilita a comunicação e implementa o acesso à justiça. Logo, a governança eletrônica é a evolução que se ha hecho palpável para o mundo da cidadania, gerando inclusão e produzindo uma ventaja como é a evolução do processo judicial eletrônico, facilitando a informação, a comunicação e possibilitando o acesso à justiça. Mas o que é processo judicial eletrônico em Brasil? O processo judicial eletrônico em Estado brasileiro nada mais é do que todos os escritos, todos os informes são virtuais. Não temos mais praticamente papel. Então, é dizer que escanearam os arquivos, os papeles, para sua visualização por meios eletrônicos, por meio de um pano, de uma tela de computador. Então, não há uso de papel. Mas em Brasil, 100% são processos virtuais, em alguns estados ainda não temos, apesar de CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ter implementado, ter propiciado a produção pós-Covid, pós-coronavírus, de intensificar a justiça 100% digital. Falaremos adelante sobre isto. Então, se diz que os autos, os expedientes, eles são digitalizados e não mais são físicos, são papelizados.
Acerca da legislação que temos acerca de processo judicial eletrônico, temos desde 2001, ano de 2001, sendo que esse ano, pós-Covid, intensificaram-se as resoluções e orientações a respeito. Então, em ano de 2001, temos a influência da Lei 10.259 de 2001, que ha instituído o Juizado Especial Federal e admitido atos processuais de maneira eletrônica. Então, naquele momento, poderíamos peticionar, em que pese os processos, os autos serem em papel, mas poderíamos transmitir as peças processuais por meio eletrônico, por meio de fax, ou então por correio eletrônico. Já em 2004, tivemos a resolução 13 de 2004, que havia instituído o EPROC. EPROC é o sistema, o software do Tribunal Regional Federal de Quarta Região. Inclusive, este sistema EPROC é o sistema que nós, em meu estado, Santa Catarina, temos utilizado desde o início deste ano, porque antes utilizávamos outros software, outros sistemas, denominado Sistema Automação Judicial, e agora resolveram mudar o sistema. Vocês devem perguntar-se, mas não há um sistema unificado em Brasil, não há sistema unificado de processo judicial eletrônico. Cada estado, cada esfera da justiça tem um software diferenciado. Continuando acerca da legislação, falaremos adiante sobre os softwares. Então, em 2006, a lei número 11.419, teremos a lei do processo eletrônico, que trata acerca da informatização do processo judicial. A partir dali, os processos, os actos eletrônicos, os procedimentos eletrônicos ganharam mais força. Em 2013, tínhamos a resolução do CNJ, que instituiu o processo judicial eletrônico, que tratou acerca dos parâmetros para a operação do processo judicial eletrônico. Em 2015, tivemos o novo Código Processal Civil, Lei 13.105 de 2015, sendo que em seu artigo 246, inciso 5, trata acerca da citação que se fará por meios eletrônicos. Pós-pandemia, temos hoje citações e intimações via WhatsApp, correio eletrônico, inclusive audiências virtuais, sendo que estas audiências virtuais, tanto de conciliação, reconciliação, audiências virtuais de instrução civil ou penal, foram instituídas por meio de resolução conjunta do Poder Judicial de Santa Catarina, número 6 de 2020, uma orientação 30/2020, 12/2020, tínhamos uma de 2019, onde estávamos a passos lentos, tentando tratar acerca das audiências virtuais. E agora, então, neste ano, tivemos também uma resolução do CNJ 337/2020, que habla acerca da realização de audiências virtuais de instruções de forma mais efetiva, já que, em virtude de coronavírus, não podemos ter audiências presenciais. Todas as audiências que temos em Brasil desde 18 de março deste ano, de 2020, todas as audiências são virtuais, pelo menos em meu estado, né, Poder Judicial de Santa Catarina. Acerca do CNJ, que é Conselho Nacional de Justiça, se refere a uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho desse sistema judicial brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e transparência administrativa e processal. Sua missão ser desenvolver
políticas judiciárias que promovam a efetividade e a unidade do poder judicial orientadas para os valores de justiça e paz social. Então, aqui, há poucos dias, temos esta decisão, esta proposta aprovada por CNJ, que trata acerca da justiça 100% digital. Então, seria uma normativa que autorizaria os tribunais brasileiros a implementarem o juízo 100% digital para executar atos processuais exclusivamente por meio eletrônico e remoto. Seguindo esta linha de raciocínio, o Poder Judicial do Estado de Santa Catarina implementou o trabalho remoto, sendo que também, desde março, desde que tivemos os episódios de coronavírus, Covid em Brasil, então instituiu-se teletrabalho, home office, sendo que agora o Poder Judicial catarinense trata não apenas acerca do home office, mas também acerca do serviço remoto de forma parcial. Muitos servidores retornaram, poucos, mas alguns trabalham em regime home office e outros, então, via trabalho remoto. Vocês devem perguntar-se quais são os benefícios, as vantagens e as desvantagens do processo eletrônico em Brasil. Existem, então, somente vantagens, existem desvantagens, o que existe? Bueno, algumas pessoas não acreditam em vantagens, não acreditam em benefícios, veem então somente o lado negativo, aquilo que se refere às desvantagens. Contudo, temos pessoas, autores, operadores do direito, que falam acerca dos benefícios. Que benefícios, que vantagens seriam estes? Bom, primeiramente, impacto ambiental reduzido. Teríamos menos consumo de papel. Também teríamos a optimização do espaço físico do Poder Judicial. Não precisaríamos de um espaço físico tão grande, com tantas pessoas trabalhando. Petições, as petições, as peças processuais, podem ser enviadas hasta as 11h59 p.m. do último dia do prazo processual. Antes, quando não tínhamos processo eletrônico, tínhamos que fazer os protocolos até o horário do expediente judicial. Hoje, não. Hoje conseguimos até as 11h59 p.m. do último dia do prazo. Também teríamos celeridade do procedimento, os processos seriam mais rápidos. Seguimento de movimentos processais e de processos em qualquer lugar. Ora, se eu estivesse em Lima, poderia perfeitamente trabalhar em meus processos em Brasil por meio da plataforma digital, por meio da internet. Não precisaria estar necessariamente em Brasil, em minha cidade. Claro, Covid não nos permite, né? Então somente a título de exemplo neste momento. Seguridade e autenticidade dos dados processuais, modernização do processo civil e também facilitação do acesso à justiça. Estes seriam alguns dos benefícios, das vantagens que teríamos acerca do processo judicial eletrônico. Em se tratando das desvantagens que algumas pessoas entendem que existem, eliminação de equipos obsoletos, como ficariam as questões ambientais, como seriam descartados esses equipos obsoletos, impossibilidade de transmitir a petição eletrônica por defeitos do sistema. Em Brasil, temos que existe um defeito em sistema, o próprio sistema, de maneira automática, ele emite uma certidão, uma declaração acerca da indisponibilidade do sistema. Então, isto ampliaria o prazo para o advogado, para não ter prejuízo, já que se trata de um problema de software e não de um problema de perda de prazo processal.
Ainda como desvantagem, teríamos os sistemas, os softwares lentos, muito morosos, dificuldade de adaptação de muitos usuários da justiça, inclusive abogados. Alguns abogados ainda não se adaptaram à nova realidade. Não é o meu caso, graças a Deus, não é o meu caso. Dificuldade para consultar os registros em la audiência, ataques de vírus, hackers e crackers que podem dañar os arquivos e roubar informações, e também obstacularizar o acesso à justiça. O principal ponto que se trata ser obstacularização do acesso à justiça, pois algumas pessoas, alguns operadores do direito questionam se haveria uma elitização processual. Falaremos a seguir. Primeiramente, acerca do acesso à justiça. Acesso à justiça em Brasil é garantido pela Constituição Federal Brasileira em seu artículo 5º, que trata que a lei não excluirá o dano ou amenazar o direito de apreciação de judicial. Também, o acesso à justiça não se limita ao acesso aos tribunais. O Estado necessita habilitar o direito à informação organizada e rápida para que o direito se haga efetivo. Acesso à justiça, ele se refere a um princípio de ordem processal integral, pois o contenido oferece condições de possibilidades para todos os cidadãos, vias de acesso ao poder judicial com o fim de proteger-se ou prevenir lesões a direitos. É evidente que a questão do acesso à justiça não pode reduzir-se à criação de instrumentos processuais adequados para a plena realização dos direitos reconhecidos. O Estado, por meio da jurisdição, deve apresentar condições para o acesso do cidadão ao poder judicial, implicando sua máxima extensão. Portanto, é fundamental que as novas formas de instrumentalidade virtual, digital, como queiram, ofereçam condições para a possibilidade de acesso à justiça e não ao revés. Mas, bueno, acerca de elitização do processo, é possível. Uma parte da sociedade brasileira crê que algumas pessoas, alguns cidadãos brasileiros, ainda não se han adaptado à era virtual digital. Por exemplo, cidadãos de baixos ingressos, de la idade avançada, ancianos. Então, a ideia de insertar o processo eletrônico tende a provocar a elitização do processo naquelas pessoas mais resistentes. Enquanto a população mais pobre, não podemos dizer o mesmo. Temos uma estrutura processual para os mais ricos. Podemos admitir que o processo eletrônico excluirá a grande parte da sociedade, como se estivéssemos elitizando o processo. Não creio. Se crê que não haverá exclusões. Isto porque os actos da era moderna devem promover o acesso a certos serviços, não promover sua exclusão. Segundo o artículo 5º, inciso 1 da Constituição Federal Brasileira, todos são iguais ante a lei e deve prevalecer o princípio de igualdade, por lo que todos devem ser tratados de la misma maneira e ter os mesmos direitos sem distinção. Segundo Canutilho, ser igual ante a lei não significa só uma aplicação equitativa da lei. Não. A própria lei deve tratar a todos os cidadãos por
igual. O princípio de igualdade está dirigido ao próprio legislador, vinculando a la criação de um direito igualitário para todas as pessoas. Portanto, se conclui que o Estado deve brindar a las partes litigantes o acesso à justiça em igualdade de condições, assegurando assim a garantia constitucional, inclusive princípio de acesso à justiça, que vimos anteriormente, nunca prevalecendo entre si, por lo que não é necessário falar de eventual, de possível elitização de processo, não sequer atentando contra o princípio constitucional de acesso à justiça. Bueno, tínhamos papel, hoje a realidade é digital. Então, aunque é uma ideia muito prometedora, o processo judicial eletrônico enfrenta problemas estruturais para termos esta realidade virtual. Entre os maiores obstáculos para a implementação do 100% do processo judicial eletrônico se destacam a deficiente estrutura da internet nos estados brasileiros. Alguns dos estados brasileiros não temos uma internet tão efetiva. Algumas cidades sequer há acesso à internet. Somos um país grande, né, e inclusive com condições sociais e financeiras bastante diferenciadas. Dificuldades de acessibilidade, problemas em los sistemas de processos eletrônicos. E, para mim, a mais importante, a falta de unificação de los sistemas de processos eletrônicos. Como falei anteriormente, cada estado possui um sistema, um software diferente. Não há unificação desses sistemas. Para a Justiça do Trabalho, eles têm um software que se chama PJE, Processo Judicial Eletrônico, efetivamente. Contudo, dependendo do estado da federação, a forma de visualização das telas, dos panos de computador são diferenciados. A estrutura em layout são totalmente diferenciados. Em justiça comum, justiça civil, por exemplo, em Santa Catarina, temos EPROC, como se chama software. No estado de São Paulo, temos SAG, Sistema Automação Judicial. No estado do Paraná, temos ProJude, e assim sucessivamente. Não temos unificação de sistemas, o que acaba sendo bastante complicado para nós outros advogados. Rodrigues e Lamy reportam as principais barreiras para o acesso efetivo da justiça, dividindo-las entre dois grupos. O primeiro são barreiras não legais e o segundo são barreiras legais. Em caso de barreiras legais, temos pobreza, falta de informação e fatores simbólicos como medo e insegurança. E se tratando das travas legais, das barreiras legais, tínhamos gastos processuais elevados, ausência de assistência legal preventiva e extrajudicial, estrutura e funcionamento do poder judicial, falta de recursos materiais e humanos. Enquanto a falta de recursos materiais, Rodrigues e Lamy informam que a falta de uma adequada informatização seria uma das formas de carência deste. Sem dúvida, aún queda um largo caminho para recorrer e há que resolver problemas e proponer melhoras, porque ante a fase do mundo
como aparece em século XXI, não há forma de que o processo pueda ser empapelado e no virtual. Papel é uma coisa que ficou no passado, para trás. Então, se pode dizer que as barreiras ao acesso da justiça são estruturais. Assim, aunque a ideia de implementar o processo judicial eletrônico é prometedora, existe a necessidade de uma reorganização estrutural mediante a reestruturação do poder judicial. Em que se tratando acerca de diferenças de processo, procedimento ou autos digitais, que é a diferença? Bom, primeiramente, processo é instrumento efetivo da democracia a preservar o Estado democrático de direito. Se adapta às partes que buscam uma solução a litígio. Por lo tanto, tiene la función de someter el conflicto de intereses al poder judicial, es esencial para a função jurisdicional, para que o magistrado, o juiz, diga efetivamente o direito. Já o procedimento seriam sucessivos atos processais realizados por las partes e seus abogados, juízes e auxiliares de justiça para que se materialicem as garantias do processo. A Lei 11.419 de 2006 não trata acerca da natureza processal do processo eletrônico, refere unicamente a questões de procedimento, que seriam actos processuais, que estão mencionados em seus artículos 1º e 8º. Em artículo 1º, observa-se que se tratam dos meios eletrônicos para a tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão destes documentos processais. O artículo 8º trata dos organismos judiciais que podem, de forma eletrônica, conceder a tramitação de demanda por meio de arquivos digitais de forma total ou parcial, utilizando a internet. Então, em princípio, a Lei 11.419 não trata ou não se ocuparia do processo eletrônico, mas sim de procedimento eletrônico. Sin embargo, existe desacordo sobre este tema. Então, traremos dois autores brasileiros que tratam acerca desta diferenciação, se seriam processo ou se seria procedimento. Primeiramente, falaremos de Almeida Filho. Almeida Filho admite que se trata de um processo que este seria de caráter especial e, por sua especificidade, só seria aplicado para as demandas concretas que implicariam as tecnologias de informação e meios de comunicação eletrônicos, e não outras formas de demanda. Ou, em caso que se não compreenda dessa forma, seria então, segundo Almeida Filho, necessário um capítulo inserido em procedimentos especiais no Código de Processo Civil brasileiro, que segundo Almeida Filho, então teríamos um novo procedimento inserto em Código de Processo Civil, que seria então no procedimento eletrônico. Então, Almeida Filho afirma que não se trata de processo eletrônico, mas sim de verdadeiro procedimento eletrônico. Medina, o outro doutrinador, fala que é uma forma mais de documentar os escritos de los actos processales. Hoje se vê a possibilidade de virtualização completa do processo. E conclui: consideramos hoje que existem temas relacionados com a prática eletrônica de actos processais que concernem ao procedimento
e temas que concernem ao processo. Então, teríamos as duas coisas. Não é possível dizer que a disciplina sobre a prática eletrônica de actos concerne ao procedimento e não ao processo, ou vice-versa. Todo dependerá de que acto processal ou actos processais complexos que é. Logo, se conclui que existe uma discussão se trata de processo ou procedimento. Ok? E se tratando dos autos digitais, nós temos diferenças entre autos digitais e autos virtuais. Autos digitais são análises do documento físico introduzido em uma plataforma digital. Então, o papel para o disco magnético. Quando tratamos dos autos virtuais, temos um algoritmo para o sistema de procedimento que ajuda o ser humano de forma mais eficaz. Então, parte da virtualização de los bits viene em modelos de processos de representação e a informação acessíveis a los ojos humanos. En el caso brasileño, se cambió los medios, então, o papel de la unidade de disco duro del computador. Las peças processuales seguem sendo virtuales e no digitales. El medio físico es el disco magnético e no papel. Então, virtualização é introduzir inteligência artificial em el sistema processal. Em virtual, a imagem que se muestra não é só projeção de um simples conjunto de bits existentes em uma unidade de disco, um monitor, um pano, uma tela. Em um edifício virtual, em uma construção virtual, o sistema, segundo sua estrutura operativa, que seriam algoritmos, arma a história, tendo em conta o conteúdo que se mostrará. Algo que se distingue a digital de virtual apresenta certo nível de conhecimento sistêmico, nossa consciência, em relação com o conteúdo representado por los bits e bytes de um arquivo digital, antes de mostrar ao usuário. Então, o sistema se vuelve consciente e potencial controlador, processador de informação e dados contenidos em el documento que se almacena e pode ser programado para tratar referida informação de uma maneira que entendemos necessário, que seria automação. Aqui trago para você, tendo em vista que o Brasil oferece um processo eletrônico fundado em la digitalização, tudo o que temos caminhamos para o sistema virtual, automação, com a utilização de inteligência artificial. Contudo, até o momento, não. Então, trago para você, para apreciarem, o sistema de automação que utilizamos em Santa Catarina, Brasil, que são o EPROC. Então, temos aqui algumas telas principais para acesso ao portal de EPROC. Então, aqui, acessamos via internet. Aqui temos a página principal, onde inserimos nosso ID e nossa senha para termos acesso. Na tela seguinte, teremos o painel do advogado, onde temos aqui processos com prazos em aberto, audiências que estão marcadas, prazos pendentes, processos pendentes. Aqui seria uma espécie de relatório
de citações e intimações que teríamos e as quantidades pendentes que ficam ao lado, além das relatórios de audiências e fóruns de conciliações também. Uma outra tela, então somente para ilustração, aqui as informações de processo para iniciar um processo. Então mencionaríamos o tipo de processo, o procedimento, qual área, civil, penal, trabalho, tributário, a classe processual, valor da causa, quem são os advogados incluídos. Depois, outros neste botão, então se segue com outras telas, não consegui trazer por aspectos éticos para não trazer nomes de clientes de nossos. Nesta outra tela, temos o acesso de consulta de processo. Então, conseguimos visualizar por número de processo, por nome de la par, nome de abogado, número de registro de abogado, entre outras questões. A partir do momento que consultamos, acá aparece, então, o processo de forma virtual, de forma digital. Então, este é um exemplo de processo que temos tramitando acá. Então, temos o número de processo, quando foi ajuizado, este aqui foi em 2016, era outra plataforma, não era esta plataforma, então ocorreu migração de sistemas, certo? Quem são as partes, e aqui eventos, horas, descrições, este círculo em rojo, se clicarmos aqui, quando estivermos com o processo aberto, então conseguimos incluir outras peças processuais, desde que movimentados. Em seguida, conseguimos o mesmo processo para você visualizar. Aqui são as petições que foram e arquivos que foram digitalizados, que foram trazidos para cá. Aqui nós tínhamos prazos, então data inicial, data final de prazo. Esta parte de contagem de prazos, o sistema faz de forma automática, não teremos que mexer. Aqui temos um pouco de inteligência artificial, mas não é todo o processo. Alguns atos trabalham de forma automática. Então, aqui seria somente para você, de uma forma bastante rápida, visualizarem o que temos em la justiça comum, justiça civil, em estado de Santa Catarina, que estamos trabalhando neste momento. Para não estender mais acerca das considerações finais ou conclusões, então, o problema proposto neste momento teve como objeto observar como se implementa, como se dá o processo judicial eletrônico em Brasil e sua relação com o direito de acesso à justiça, para garantizar a ampla participação da cidadania em la sociedade de maneira igualitária. É fundamental que não se obstaculize o exercício da ação, porque é precisamente por meio do exercício da jurisdicção que se podem proteger direitos, por supuesto que não exclusivamente. O princípio de acesso à justiça deve garantizar a igualdade de acesso ao sistema judicial em la forma mais ampla possível, especialmente quando se accede ao processo por meio de uma plataforma digital. Com respeito à possível elitização do processo, se conclui que não ocorrerá e que deve prevalecer o princípio de igualdade para que todos sejam tratados da mesma maneira e tenham os mesmos direitos, sem distinção alguma. A virtualização de los registros, para que seja efetiva, deve atender à população brasileira sem exclusões, sem elitizar o processo,
Por lo tanto, la política judicial de implementación del proceso judicial electrónico debe preocuparse por poner los medios esenciales a disposición de las partes y no solo de abogados y operadores de justicia, justamente para que tenhamos la satisfacción del acceso a la justicia. La realidad de la era digital es hoy una realidad concreta. Ya no se puede pensar en un mundo postmoderno que no esté informatizado. La era actual es la era de la técnica, del ciberespacio, donde todo o casi todo es virtual. Gracias a todos. Paso a palavra a doutora Isabel. Bien, muchísimas gracias, doctora Franciani. Hace excelente exposición. Estamos muy contentos. Nos ha ilustrado un poco cómo es la mecánica con respecto a este tema que está ahora muy en boga. Vamos a ver si tenemos de pronto allí preguntas. No, en el chat no veo. De repente alguien quiere utilizar el micro, puede levantar la mano. No, parece que no. No veo. Hay una pregunta aquí del doctor Luis Martín Espino. De acuerdo a lo expresado, ¿qué soluciones propone usted para solucionar el problema del acceso a la justicia, igualdad y adaptación al proceso judicial electrónico, que resulta ineficaz, considerando aspectos estructurales, educativos, entre otros? Además, la ciberdelincuencia que carece exponencialmente en el mundo entero. Yo acredito que las políticas públicas de acceso a informatización, Internet, inclusive Internet es un derecho a todo ciudadano. Hoy vivemos en un mundo globalizado, em um mundo praticamente virtual, tanto que estamos aqui, vocês estão em outro país, eu estou em Brasil. Então, penso que a própria ONU manifestou-se acerca da internet ser um instrumento para acesso a todos. Então, eu penso que a implementação de políticas públicas em cada país para que todos tenhamos acesso à internet de qualidade, para não só acesso ao sistema judicial, mas também outras formas que temos hoje, acesso à saúde, à educação, cursos de pós-grado, cursos de mestrado, doutorado, educação de maneira geral. Bien, muchísimas gracias, doctora Franciani. Tenemos otra pregunta del doctor Antonio Tinajeros. ¿Cuáles son las formalidades virtuales para presentar una demanda civil comercial en Santa Catarina, Brasil? Bueno, as formalidades virtuais, a necessidade de acesso à internet, obviamente, haverá necessidade de assinatura eletrônica, sendo que a assinatura eletrônica o advogado deve fazer junto ao Poder Judicial catarinense. Pagamento de gastos processais, se eventualmente a parte não for beneficiário da justiça gratuita. Para ser beneficiário de justiça gratuita, não tem que ter condições financeiras, mas haverá necessidade de fazer prova acerca desta hipossuficiência. Mas falando das formalidades virtuais, então somente seria acesso à internet, computador e assinatura eletrônica, propriamente dita. Muchísimas gracias, doctora Franciani. Tenemos otra pregunta de la doctora Natasha. Dice,
la finalidad del sistema es muy buena, pero lastimosamente el acceso a la justicia no es igual para todos, ya que no todos cuentan con Internet o los medios idóneos para acceder a la justicia. Es más, muchos magistrados aún no se adaptan al sistema, ya que forman expedientes inmensos y piden pruebas para agregar al expediente. Bueno, Ok. me parece. Concordo, tanto que en un determinado momento me manifesté a respecto acerca das pessoas que não têm condições financeiras, né, que não têm acesso à internet. Também algumas pessoas, advogados, juízes, que não se adaptam, ou até mesmo, como disse a doutora Natasha, que formam expedientes imensos e pedem provas para agregar o expediente. Em nosso processo brasileiro, as provas que eventualmente existirem em processo deverão ser formadas dentro do processo virtual. Então, audiências virtuais, claro, existem algumas situações que haverá necessidade de perícia, por exemplo, perícia em uma casa, em um prédio, uma perícia relativa a um acidente de trânsito. Isto não temos como fazer dentro do processo, por óbvio, mas estes documentos, estes laudos periciais são trazidos para dentro do processo, então conseguimos trabalhar desta forma. Mas concordo com a doutora Natasha quando fala que, infelizmente, nem todos contam com acesso à internet e com os meios para acessar a justiça. Como eu disse antes, nosso país ser um país imenso, em minha região, que é ser região sul, há um pouco mais de acesso, mas se formos em alguns locais, não todos, mas em alguns locais de alguns estados da região norte, nordeste, temos problemas com acesso à internet. Não são todos os locais, sítios, mas alguns sítios sim. Muchísimas gracias, doctora Franciani. Parece que no tenemos más interrogantes ni tampoco hay que quieran intervenir. Vamos a dar pase al director de la Escuela Sofía Posgrado para que él pueda hacer la clausura respectiva y a su vez, como de costumbre, acotar un poquito. Doctor Willy Ramírez, por favor. Bueno, hay una pregunta, creo, de Mirta Espada. Ha levantado la mano. Adelante, Mirta. Buenas noches, maestros. Encantadísima de estar con ustedes. Le doy las gracias, Sofía. Lo que quería era abundar un poquito en que la República Dominicana ciertamente estamos ya trabajando en el poder judicial con la virtualidad. Tenemos problemas, es cierto, pero se han acondicionado en los diferentes palacios de justicia del país salas donde los abogados están siendo asistidos por tecnólogos del poder judicial para poder servir y aprender a través de lo que es la plataforma y lo que decía la profesora. Muchísimas gracias, profesor Willy. Dele mi saludo al profesor Mendieta, que hoy está de cumpleaños, a la maestra Isabel, y bien abrigado a la profesora. Excelente su ponencia. Gracias. Muy bien. Bien. Bueno, lo que a mí me toca decir es el agradecimiento y el reconocimiento a nuestra speaker de hoy, la señorita doctora doña Franciane Hasse, de la hermana República Federativa de Brasil, ¿no? Quien nos expuso un brillante tema sobre el proceso judicial electrónico en Brasil. Bueno, lo que se podría comentar es que las nuevas tecnologías deben y tienen que contribuir al mejor rendimiento posible
de la administración de justicia, que es algo que tanta falta hace hoy en día. Y bueno, para ello hay que cumplir ciertas condiciones o ciertos requisitos, ¿no? Bueno, lo primero sería la implementación del uso de las nuevas tecnologías necesariamente conlleva a admitir la necesidad de aprender su utilización. Si no aprendemos a utilizar las nuevas tecnologías, de poco o nada nos puede servir esto. Y para ello hay que implementar en cuanto a la capacitación permanente por todos los operadores del servicio de justicia, y hay que tener también una adecuada planificación conjugando la tradición de larga data, obviamente, con la innovación, que es lo que precisamente nos ha traído las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y de la comunicación, y que en plena pandemia nos hemos visto forzados a utilizar. Entonces, bueno, ha tenido que presentarse o ha tenido que darse este remesón, este sacudón con lamentables pérdidas de vida, lo cual es sumamente fatal, para reaccionar frente a algo que ya convivía con nosotros, que ya estaba presente en nuestra sociedad actual, ¿no? Luego se debe pensar en un nuevo tratamiento de la gestión del proceso judicial. Hay que pensar ya en un nuevo tratamiento al proceso judicial como tal, con un enfoque interdisciplinario o multidisciplinario. Y eso es otro de los retos para nosotros, los abogados, hombres y mujeres de derecho, el tema de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, que tanta falta hace. Y es a lo que estamos forzados también en esta nueva sociedad de la información y del conocimiento, ¿no? Y acá las primeras llamadas, las primeras áreas o las primeras disciplinas, ¿por qué no ciencias?, son la de la administración y la de la informática, ¿no? Que son las que ayudan o coadyuvan a este tan importante propósito que es la modernización de la administración de justicia en nuestro país, Perú, y en cualquier país del mundo. Existen procesos judiciales en los cuales, dado la naturaleza del conflicto que se trata, resulta beneficioso que se adapte el uso adecuado y efectivo de la oralidad. Pero como veíamos ayer, la oralidad no puede resolvernos todos los problemas procesales que tenemos. ¿Por qué? Porque detrás de la oralidad hay un soporte técnico, hay un soporte tecnológico, hay un soporte magnético, y estamos hablando de nuevas tecnologías o de tecnologías. ¿Bien? Entonces, el tema de la oralidad por un lado, pero en los otros procesos en los que se tratan asuntos que generan un alto volumen de casos o que son repetitivos, por ejemplo, obligación de dar suma de dinero, que eso normalmente se ve ante la justicia de paz, es lo más recurrente. Entonces, podríamos ensayar ya algunas salidas, algunas posibles soluciones para este tipo de procesos, como bien se viene haciendo en Argentina, en Brasil, no sé, el tema del arbitraje de consumo, por ejemplo, que eso está descargando considerablemente la carga procesal de todo el aparato de la Administración de Justicia, y en Perú ya nos hemos reunido los árbitros para implementar ese tema y estamos en la primera fase, en la primera etapa de
la jurisdicción voluntaria en cuanto al arbitraje de consumo, lo cual es un importante hito y creo que es un considerable avance. Bien, entonces, puede razonablemente justificarse la conveniencia de un proceso con predominio de la escritura, por un lado, cuando la naturaleza del mismo así lo demanda, o de la oralidad, por otro lado, de acuerdo al caso concreto. Y lo común en ambos supuestos sería la gestión digital del despacho judicial. Gestión digital del despacho judicial. Ojo, ya no es solo el proceso con sus procedimientos, sino la gestión misma del despacho judicial, ¿no? Bueno, en cierta forma, y si algo hay que agradecer a esta pandemia, es que nos hemos visto forzados, como bien decía Franciane, al tema del teletrabajo, trabajo remoto, la digitalización de los documentos, la presentación de las demandas por medio digital, por medio de correo, etc. Entonces, sí se puede. Ahora, hay que hacer ajustes, obviamente, ¿no? Lo siguiente sería que se deben establecer sistemas informáticos que sean interoperables entre las instituciones que se relacionan con la gestión de un proceso judicial. Esto es algo que todavía no se logra superar. La policía tiene lo suyo, el Ministerio Público tiene lo propio, el Poder Judicial tiene lo propio, el Instituto Nacional Penitenciario en el Perú, que es el que se encarga de las cárceles y que depende del Ministerio de Justicia, tiene otro sistema y no compatibilizan. Y ello se ve en algo tan elemental, en algo tan sencillo que muchas veces se nos exige para postular a un cargo o a un puesto público. Certificado de antecedentes policiales. Eso es ante la policía. Certificado de antecedentes penales es ante el Poder Judicial. Certificado de antecedentes judiciales es ante el Instituto Nacional Penitenciario. 3 instituciones para algo tan elemental, para algo tan sencillo, y en el gobierno digital, como bien ha mencionado Franciane, hay el principio que se llama por única vez. Una sola vez me deben pedir ese documento y ya no me tienen por qué pedir más, porque ya obra en la base de datos de la administración pública, es decir, del aparato estatal, ¿no? Entonces, se deben establecer sistemas informáticos que sean interoperables entre instituciones que se relacionan con la gestión de un proceso judicial y que garanticen, obviamente, la protección de los datos personales, que es algo muy, muy sensible, ¿no? Y rediseñar las formas de trabajo, como ya lo hemos hecho por la pandemia, para optimizar su uso. Asimismo, se debe utilizar la videoconferencia a la mala, hemos aprendido. Y un comentario off the record, Francián. Sofía tenía todo listo para operar en un formato presencial. Todo. Teníamos aulas, expositores, teníamos la publicidad, todo. Pero se vino la pandemia. Entonces, nos tuvimos que reinventar. Tuvimos que contratar Zoom, que es lo que nos da soporte esta noche. Entonces, nos hemos visto forzados a implementar este tipo de videoconferencias y lo mismo ha ocurrido, y no me puede dejar mentir Antonio Tinajeros, que es un abogado litigante y que está en el día a día, hemos sido obligados a crear nuestras cuentas de correo de Gmail, que es de Google, para que por medio de esa cuenta de correo se nos notifique y se nos programe
videoconferencias vía Google Meet, Hangout Meet, etcétera, ¿no? O sea, a la mala. Oiga, y si esto se podía hacer, ¿por qué no se hizo antes? Lo dejo ahí, lo dejo ahí. ¿Bien? Entonces, se debe utilizar la videoconferencia en los procesos judiciales, sean civiles o penales, ¿no? Apoyando los esfuerzos nacionales y coordinándolos para garantizar su interoperatividad. ¿Bien? Y por último, lo que podría decir es que la regulación, porque tiene que haber una regulación, porque si no esto no camina, ¿no? Tiene que tener la flexibilidad necesaria, la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque la obsolescencia en las nuevas tecnologías es muy veloz, ¿no? Entonces, su regulación tiene que tener la flexibilidad necesaria, ¿no? Para permitir adaptarse y readaptarse al dinamismo propio de los cambios tecnológicos. Esto es algo que hay que tomar en cuenta y hay que tomar en consideración. Ese era mi aporte, Franciane. No sé si tienes algo que corregirme. ¿Por qué? Porque nadie es dueño de la verdad. ¿Ok? No, não há nada para corrigir, imagina. Então, somente falar que em Brasil, o doutor falava que não há em Peru unificação de processos de software, sistemas em a questão civil, penal, Ministério Público. Aqui no Brasil, nem processo judicial temos unificado, né? Como mencionei, em Santa Catarina temos um software, em São Paulo outro, em Estado de Paraná outro, e isto é no aspecto da prática civil. Não estou falando em delegacias, em Ministério Público, em nada desse aspecto, né? Falando, então, está bastante complicado. Quando o doutor fala acerca de capacitação, em Santa Catarina, em minha região, em Rio do Sul, eu coordeno a Escola Superior de Advocacia. Então, para os advogados de nossa região, então nós fazemos cursos de atualização de forma constante. E nesta época de pandemia, inclusive ontem, findou um congresso virtual de 4 dias que temos no estado. Então, tudo hoje está nesta plataforma, seja Zoom, Google Meet, Hangout Meet. Em la universidade que eu leciono, ministro minhas aulas, utilizamos também plataforma Google Meet. Então, todas as aulas, todas as classes estão em uma plataforma. Temos que, de forma muito rápida nos atualizarmos. Concordo que a atualização, tanto de advogados, professores, magistrados, escolas de pós-grado, graduações, faculdades, enfim, mestrados, doutorados, todos temos que nos especializar cada vez mais. Por que não falamos isto antes? Por que não criamos o correio eletrônico antes? Porque não havia necessidade. A necessidade surgiu efetivamente de uma forma mais rápida agora. Antes tínhamos, mas não éramos obrigados. Hoje somos obrigados. Em Brasil, para iniciarmos um processo eletrônico, como a doutora perguntou antes, não necessito de um correio eletrônico, mas preciso de acesso à internet, preciso de uma assinatura digital. Isso é o mínimo. E, claro, um equipo, um computador, né? Isto é o mínimo. Falando de estrutura, de material, efetivamente, fora o conhecimento que temos que ter, obviamente, para esto. Bien, bueno, nuestro agradecimiento y reconocimiento nuevamente a la doctora Franciane Hasse de Brasil por tan brillante exposición y sobre todo actual. Y el agradecimiento también a nuestra coordinadora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, la doctora
Isabel Ramírez Peña, y al equipo de soporte de Sofía, ¿no? Ellos están detrás de todo esto, ¿no? Hay que reconocer esa encomiable tarea. Y a todos los participantes, a los hermanos latinoamericanos de Ecuador, de Colombia, de República Dominicana y, por qué no decir, de nuestro país, Perú. Franciane, esta es tu casa. Acabas de dictar la videoconferencia virtual gratuita número 110. Ya son 22 semanas ininterrumpidas que estamos ofreciendo videoconferencias sobre básicamente aspectos jurídicos y de actualidad, contribuyendo con un pequeño granito de arena en el vasto océano o mar de el conocimiento jurídico que tanta falta hace hoy en día. Muchísimas gracias, Franciane, muchísimas gracias, Isabel, y a nuestros hermanos latinoamericanos, y los esperamos el lunes y toda la semana que viene con más y nuevas videoconferencias completamente gratuitas. Lo único que se les pide es que compartan nuestras publicaciones, tanto de Facebook como de LinkedIn, Twitter, y que nos dejen también sus aportes y sus comentarios. Doctor Muchísimas gracias, un abrazo fuerte hasta Brasil y hasta la próxima semana. Hasta el lunes. Gracias. Gracias a todos, gracias Dr. Willy, gracias Dr. Isabel, gracias a todos que estaban presentes, nuestros hermanos latinoamericanos, gracias por la oportunidad, conte conmigo cuando precisar.